Pessoal, me chamo Clemilson. Eu acho que não fiz nenhuma minha apresentação ainda até o momento. Então, eu sou o Clemilson, aqui da Escola Enzio do Carramacho, aqui na região de Birigui, na cidade de Bilac. Eu fiz trabalho aqui na turma do oitavo ano A e B. Fui aplicado a semana passada. Foi um gasto 4 aulas, mais uma aula do Matific, sempre contemplando esse tema, ou seja, sobre pesquisa, tabelas e gráficos. A ideia foi o quê? Que foi tentar desenvolver ah, algumas habilidades como identificar, representar, compreender, tudo sobre pesquisa, tabelas e gráficos e estatísticos. Bom, eu usei que tipo de material aqui? Eu usei o PDF lá disponível no C de mídias USP, repositório. Usei o caderno PD sempre, currículo em ação e uso também. Ah, qual seriam as aulas? As aulas 13, 14 e 15. Na aula 13, vamos fazer uma pesquisa. Aula 14, gráfico de colunas e de setores, vamos construí-los. E na aula 15 seria o Matific, né? Visando sempre esse mesmo conteúdo, lá no trabalho atribuído. A ideia principal, então, seria identificar, representar, compreender, analisar, criar e também aplicar tudo sobre pesquisas, tabelas e gráficos. Como organizar isso? Foi dividido em momentos, tá? O primeiro momento, através de questões, a gente tentou identificar até que ponto está o conhecimento, os saberes sobre estatística relativa à pesquisa, tabelas de gráficos. Esse primeiro momento aqui, a gente, através de questões, alguns argumentos, ou seja, por que estudar estatística? E também teve momentos que a gente contou um pouquinho da história também. Que estatística, estados, né? Chegou um momento que a gente contou um pouquinho dessa história. Mas antes que surgisse a história, os argumentos, a gente tentou fazer um diagnóstico. O primeiro diagnóstico foi através dessas questões aqui, ó. Não vou ler completamente, senão a gente vai gastar o nosso tempo. Vou passar da ideia dessa questão. A ideia dessa questão era o seguinte: o que era mais fácil para o aluno usar, por exemplo, uma placa um que continha um texto ou uma placa 2 que continha uma ilustração? Qual seria mais fácil para ele? Tá? E na placa 3 e 4, mesma ideia. Na placa 3 com uma ilustração e na placa 4 com um texto. Qual seria mais fácil para ele aqui? Tá bom? Bom, na questão 2, já usando tabelas e gráficos, eu foi elaborada uma questão para verificar até que ponto ele estava entendendo os elementos de tabelas e de gráficos, tá? Também não vou fazer leitura aqui não, vou passar a ideia só, que o nosso tempo aqui é curto, tá bom? Aí eu continuei, né? Novamente, mais uma questão relativa a tabela e gráficos, tá? Mais um, mais uma relação para verificar até que ponto o aluno estava conhecendo um gráfico ou não. Após isso, após verificar esse diagnóstico, tá? Eu comecei a usar o quê? Foi o momento de eu usar uma modelagem, tá? Ou seja, dar um exemplo. Como eu poderia, através de uma pesquisa, através de uma tabela e através de um gráfico, como eu poderia usar? De que forma mais prática no dia a dia? Então eu tentei contextualizar essa situação. Como eu fiz essa contextualização? Eu peguei o seguinte, né? Eu levantei aqui um problema, né? Se a gente fazer uma leitura aqui,
era uma escola que precisava determinar, tomar uma decisão a respeito de uma comida, tá? Eu inventei, logicamente, coloquei aqui umas comidas preferidas deles, né? Por exemplo, o churrasco, uma pizza, uma feijoada, uma lasanha, uma macarronada, uma torta, e assim por diante. Então, o que que eu fiz? Eu fui um a um consultando o aluno. Se ele preferia um churrasco, uma pizza, uma feijoada, eu fui fazendo um levantamento aqui, tá? Eu já mostrei para você, para os alunos, né? Como era feita, primeiramente, tinha uma definição de um problema, que se precisava tomar uma decisão, se precisava fazer uma pesquisa, em cima dessa pesquisa a gente ia organizar esses dados através de tabelas e gráficos, para que tomasse uma decisão, tá bom? Então, dentro da sala, a gente fez essa pesquisa, tá? Não saímos da sala, tá? Para não tumultuar outras turmas, e fizemos aqui entre eles. E conforme está a tabela aqui, ela, de certa forma, ela já aborda ah, todo os temas, todos os elementos de uma tabela que têm que ser trabalhados. Só que aqui eu fiz uma adaptação, tá? Qual a adaptação que eu fiz aqui? Nessa tabela aqui, como também a gente ia fazer um gráfico de setores, e já coloquei aqui a conversão, tá? Da porcentagem para graus, para a gente construir já um gráfico de setores. E também, nas minhas aulas, também para aproveitar essa tabela, eu já coloco a legenda, porque logo abaixo a gente já faz os gráficos, tá? Então aproveita essa tabela, é uma adaptação, tá bom? Bom, feito isso, tá? O que eu solicitei? Isso aqui, pessoal, todo mundo junto, tá? É uma modelagem, tá? Depois isso aqui, o que eu faço? Eu vou fazer lá um gráfico de colunas, tal, tá? Geralmente eu dou pronto, tá? Dou lá um papel quadriculado, já deixo lá pronto, tá? Como se trata do oitavo ano e ter feito, de certa forma, em aulas anteriores, ele já tem umas habilidades, já que consegue fazer o gráfico, né? Agora, se precisar também, a gente vai lá ensinar os eixos X, Y, as variáveis, os títulos, tal. A gente tem que rever, de certo modo, também os conceitos, tá? Então, durante a aula, a gente vai revendo esses conceitos, explicando para o aluno como que eles são pertencentes, né, ao tema, tá bom? A gente vai construindo então um gráfico aqui, tá? Não vou construir aqui também, eu vou gastar muito tempo, né? Ok? Só para lembrar que eu fiz aqui no GeoGebra, tá? Geralmente eu faço lá no GeoGebra, depois eu passo, né? Eu exporto para um outro material, para uma folha de atividade, por exemplo, tá? Aqui mesma ideia, tá? Para construir um gráfico de setores, eu já dou aquele, já imprimo, né? Aquele transferidor 360, tá? Ok? Tudo para facilitar, senão, para a gente pegar um compasso disso, achar esse material e não tiver, eu já venho lá, já imprimo, tudo para facilitar a vida do aluno e a nossa também, tá? Por quê? Porque já conhece esse material, né? Fica mais fácil e quando eles conhecem o material, tá? O desafio aqui depois é eles determinar os graus, tá? Aí você tem que ajudar eles a determinar, conforme está na tabela aqui, ó, conversão, né? Quando você converte de porcentagem para graus, você tem que usar o transferidor, tá bom? Isso que vai ajudar também eles a determinar as fatias, né, desse gráfico aqui, tá bom? Aí você manda pintar todo colorido e tal, tá? Só uma observação. As mesmas pinturas das colunas e das fatias, sempre eu peço para usar a mesma cor, tá? Bom, agora um terceiro momento, né? O terceiro momento é o seguinte: depois que eu fiz o diagnóstico, eh, né, da importância da ilustração, dos gráficos, das tabelas, de uma pesquisa, tá? Depois de feita a modelagem e tal, a gente vai partir para o quê? Para uma aula invertida, tá? Eu vou lançar o quê? Eu vou pedir para eles realizar uma pesquisa, né? Definir um problema aqui, tá? Para aí, espera aí. Eles definem um problema, em cima desse problema aqui, eles vão escolher uma pergunta fechada, né? Tem que ter uma pergunta fechada com as opções, e depois
eles vão organizar, eles vão fazer a pergunta, vão fazer uma pesquisa, em cima dessa pesquisa, eles vão organizar esses dados em tabelas e gráficos, tá? Então, aqui é um momento, assim, de muita paciência, tá? Muita paciência, porque às vezes alguns estão com uma certa deficiência. Você tem que chegar no grupo lá, tem que chegar na pessoa, ó, faz assim e tal, passar todas as ações possíveis, tá bom? Aqui você vai verificar até que ponto o aluno está, em que nível de proficiência, tá? Já dá para identificar os alunados nessa atividade aqui, tá bom? E no quarto momento seria praticamente o fechamento da aula, né? Através de questões fechadas ou mesmo abertas, você elabora assim, conforme tal materiais que nós temos, né? Você pega algumas questões lá e você aplica, né? Para verificar até que ponto eles estão em conhecimento, tá? Se atingiu ou não atingiu, se precisa voltar ou não, tá? Pode verificar, tá? Nós temos aqui algumas questões do gráfico de barras. Não vou ler também, que o nosso tempo aqui é curto, né? Mas tudo que foi feito sim, tá? Bom, feito isso, uma outra forma também que eu fiz de fechamento, eu uso muito, né? É a matemática gamificada, tá? Eu uso lá a matemática gamificada, o WordWall, eu vou lá e o que que eu faço lá? Eu uso, né? Uma daquelas atividades, às vezes eu edito a atividade e tal, e conforme está a sala de aula, conforme o seu contexto, conforme os níveis de proficiência, né? É mais uma forma de verificar como eles estão, como estão se saindo, se é preciso uma retomada ou não, ok? E aqui, nessa matemática gamificada, aqui no Urdual, né, eu usei essa daqui, né, para identificar os elementos que tem um gráfico estatístico, tá? Eles iam puxando conforme o, o elemento aqui, a sua característica, né, os eixos, a coluna, se é um gráfico de coluna, a fonte, o título, tá? Ou seja, os elementos de um gráfico estatístico, tá? Depois também usei muito ah, aqui nessa matemática gamificada sobre algumas definições, alguns conceitos, alguns problemas, tá? Foi um fechamento geral, aqui você percebia até que, qual o nível de proficiência que cada um estava, tá? Feito isso, a gente finalizou nossa aula, tá? A gente finaliza a aula, mas essa aula finalizada ela é feita com uma atividade feita de forma individual e impressa, tá? A gente faz uma avaliação para verificar, além do fechamento através dessa matemática gamificada. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês, eu sei que é muito rápido, que vocês tenham entendido, tá bom? Desculpa por alguma má interpretação aí, mas estou aberto aí, né, para aceitá-las, tá bom? Tchau, pessoal.